Boa noite a todos, boa noite a Jaqueline, que está aqui comigo nessa noite fria. Não sei se aí tá frio também, mas aqui em Guarapari, onde eu tô, tá friozinho, tá gostosinho. E a gente hoje está indo para o nosso terceiro encontro virtual. Jaqueline, se sinta à vontade de fazer perguntas e participar da aula. Você aí que não está conseguindo vir nas aulas ao vivo, por favor, venham às aulas ao vivo, atendam o meu apelo. Toda aula fala a mesma coisa. É muito importante esse contato nosso aqui ao vivo, sabe? É muito importante para vocês conhecerem melhor a disciplina, para a gente se conhecer melhor e para a gente ter esse contato professor-aluno. Mas, de qualquer forma, também eu estou à disposição de vocês. Hoje, a gente vai falar de fatores demográficos que vão influenciar esse comportamento do consumidor, que é o nosso assunto principal do nosso, né? É o assunto que nós estamos estudando, comportamento do consumidor. Então, primeiro eu vou falar dos objetivos de aprendizagem, né? Primeiro de tudo, a gente vai ter que identificar a gente quer os objetivos dessa unidade, que é a unidade 3. Primeiro delas é identificar os fatores demográficos que influenciam nesse comportamento, compreender a importância das divisões sociais e analisar as tendências dos fatores que influenciam esses consumidores. Então, vamos introduzir isso daí, né, um pouco de teoria. Né? Pesquisar, analisar e compreender o potencial mercadológico da região que a gente está é muito fundamental para o sucesso de qualquer organização. Traçar perfil socioeconômico, entender as características demográficas dos consumidores potenciais e saber quantas pessoas moram naquela região e, claro, identificar as características das pessoas que estão naquela região é uma das principais ferramentas que o profissional de marketing tem que ter quando vai chegar com qualquer coisa no mercado novo, sabe? Ele tem que entender isso. Eu tenho até um case muito interessante que eu sempre gosto de contar ele, que é um case da sopa de tomate, né? Existe uma marca de sopa de tomate, que é uma marca internacional, e eles resolveram trazer uma fábrica para o Brasil. E aí resolveram que o Nordeste ia ser um lugar muito sensacional para eles instalarem essa fábrica. E eles foram para a rua, para os supermercados, para fazer uma pesquisa com o público brasileiro, para ver se o público brasileiro ia comprar a sopa de tomate. E no supermercado, as pessoas provavam a sopa e falavam: sim, sim, é gostoso, ah, sim, compraria. Só que eles pararam, eles não estudaram o perfil socioeconômico. Eles não entenderam quem era esse consumidor. O brasileiro, ele não sabe falar a verdade. O brasileiro tem medo de magoar as pessoas. Não é igual ao europeu, que você chega lá na Europa, você pergunta para o português assim, e aí, você gostou disso? Ele fala, não. Só que ele não está querendo te ofender. É a forma como a sociedade foi criada. E aí, com isso, eles instalaram uma fábrica e isso aí foi um fiasco. Isso é um case de pesquisa de marketing sensacional, que eu adoro esse case, justamente porque ele demonstra exatamente quanto que o brasileiro, às vezes, ele precisa ser estudado, né? Aquele meme já diz isso, né? O brasileiro precisa ser estudado. E é exatamente isso. Por que você vai responder no supermercado se a mulher te dá um queijo para provar que o queijo é bom se o queijo é ruim? Porque você fica com vergonha de falar, às vezes, para ela que o queijo é ruim. Você está com medo de magoar aquela pessoa. Mas se eles tivessem traçado um perfil socioeconômico, eles entenderiam que o brasileiro não tem o hábito de abrir lata para comer. O brasileiro não abre uma lata para comer uma tomate. Entendeu? O brasileiro faz o quê? O brasileiro, ele vai fazer a sopa de tomate. Isso, por favor. Ele vai... O que o brasileiro vai fazer? O brasileiro vai fazer uma sopa de tomate. E não pegar uma lata de tomate para tentar fazer um negócio. Jaqueline ia pedir para você desligar o áudio. Obrigada. Abre só na hora que você precisar de fazer uma pergunta, porque senão vai vazar aqui na gravação. Agora está desligado. Então, entender essas localidades é muito importante. E aí, a gente falando em fatores demográficos que influenciam nesse comportamento, né? A gente começa para atender, né, ao mercado. Todo empreendedor deve, acima de tudo, reconhecer a importância desses dados demográficos.
Quando você define seu público-alvo, você tem que determinar exatamente para quem você vai vender e como que você vai vender para você ter sucesso. Só que isso não é uma tarefa difícil. A gente acha que é difícil, mas não é. A gente tem que reunir informações do nosso cliente. Aí sim, para poder entender se a gente vende para exatamente quem a gente queria vender ou se a gente está vendendo para outras pessoas. Então, continuando nesse mesmo assunto, as variáveis demográficas, elas são as bases utilizadas pelos profissionais de marketing justamente para distinguir esses possíveis clientes. E aí uma afirmação muito interessante que permeia todo esse nosso conteúdo de hoje é o seguinte: os desejos, necessidades e aspirações dos consumidores vão estar quase sempre relacionados aos fatores demográficos dele. Ou seja, tudo depende de onde ele vem. Uma pessoa que mora no Nordeste, que foi criada no Nordeste, tem aspirações muito diferentes de um paulista. Porque tudo depende de onde ele foi, qual foi as influências que ele recebeu. Da mesma forma, um mineiro, da mesma forma, um capixaba, da mesma forma, um amazonense. Então, assim, tudo depende. E pesquisar, estudar e analisar esses dados são ações vitais para as criações das nossas estratégias de marketing. A seguir, a gente vai conhecer os principais fatores demográficos para esses possíveis mercados consumidores. Iniciando pela geração. A gente ouviu falar naquela sopa de letrinha de gerações, né? Geração X, geração Y, geração Z. É agora que a gente vai começar a entender isso. Então, você já deve ter notado que a sociedade está sofrendo muitas mudanças a cada geração que passa. A minha geração deve ser diferente da sua, não sei quantos anos você tem, você que está aí do outro lado, mas eu tenho 38 anos, então a minha geração é uma geração que foi marcada pelo início da internet. Então, nós não somos nativos digitais, nós não nascemos no mundo digital, mas nós nos adaptamos ao mundo digital muito facilmente, porque nós éramos ainda adolescentes quando a internet começou. E isso faz diferença de geração para geração. Uma geração acima de mim já tem uma relação com a internet, com as mídias sociais e com a tecnologia completamente diferente. Então, muitas vezes, as empresas que segmentam seu público apenas pela faixa etária acabam perdendo um pouco dessa questão de gerações. No momento de realizar compras, os hábitos, as opiniões, os estilos acabam influenciando diretamente para cada uma da geração, que também acaba mudando com o passar do tempo. E aí, essas gerações acabam sofrendo muita influência social, econômica e cultural. E acaba ocorrendo muito conflito entre elas. No meio desse processo, né, estão os profissionais de marketing e as empresas de vários segmentos, sempre batalhando para identificar e definir o seu público-alvo, seus produtos e serviços. E aí que a gente vai começar a falar de geração. Você já deve ter ouvido falar, né, de geração Baby Boomer, X, Y, Z. E agora a gente vai começar a conhecer aqui no lado de um laranja cada uma delas. O que são os Baby Boomers, né, gente? São os jovens que nasceram nas décadas de 60 e 70. E eles não são velhos ainda, eles são jovens adultos, que a gente chama, né? E eles possuem uma renda mais consolidada hoje. Tem um padrão de vida estável e prefere sempre produtos de alta qualidade. Eles eram jovens na década de 60 e 70, e eles são nascidos entre 1940 e 60, que são os idosos hoje. Então, quem é a geração X? A geração X está depois da dele. Eu não sou geração X, eu sou geração Y. Eu nasci em 82, mas o meu marido é geração X. Ah, eu sou geração X, tá, Marina? E Jaqueline? Você é X? Então, meu marido também é geração X. E eu percebo, não sei se você pode dizer a mesma coisa, eu percebo que a geração dele, de 78, ele já não tem tanta habilidade tecnológica quanto eu. Ele já não tem tanta, ele tem, mas não é tanta. Eu sinto Minha filha, minha filha, estou tomando uma coça. E aquela. Nossa, eu falo que eu sou da pré-história, porque é muita coisa que a gente não existia na minha época. Então, legal esse seu depoimento. E é exatamente isso que a gente tem que entender no consumidor.
Quem é esse consumidor que está lá do outro lado, sabe? Quem é a Jaqueline que está lá do outro lado? Justamente para a gente poder ter uma entrega melhor para ele. E essa geração X, ela é reconhecida pela autoridade e pelo respeito. Eles sentem ao garantir estabilidade no trabalho. São pessoas extremamente estáveis, que não gostam de muita mudança. E eles são nascidos entre 1960 e 80. Já vem a geração Y, que já é a minha geração, que eles são identificados facilmente pela flexibilidade em realizar várias tarefas ao mesmo tempo. E você já percebe isso no seu dia a dia, dentro das pessoas que estão dentro do seu ambiente de trabalho. Nascidos de 80, entre 80 e 90. São pessoas que têm uma flexibilização muito grande com as tarefas. E isso influencia muito civilização de mudança de marca, por exemplo. São pessoas altamente adaptáveis a novas marcas. A Y e a Z, elas se adaptam facilmente às novas marcas. Já os baby boomers e as X, eles são fiéis àquelas marcas, né? E aí a Z é um comportamento extremamente individualista, sabe? E é até complexo, gerações Y e Z, às vezes, no mesmo ambiente, sabe? Porque o Y e o Z, às vezes, eles entram muito em conflito, porque o Z, ele dá muito mais valor para a galera X e Baby Boomer do que da Y, porque ele acha a Y muito próxima dele e muito diferente. Isso é até muito engraçado. Existem vários estudos sobre isso, mas aí já é uma coisa muito relacionada ao ambiente de trabalho. E aí, eu começo a falar do ciclo de vida. Gente, o ciclo de vida faz total diferença também nesse consumidor. No caso aqui, um casal com família pode ser uma família de 10 filhos, uma família de 5 filhos, uma família de 2 filhos, uma família homossexual, uma família heterossexual, uma família que os filhos foram criados pela avó. Tudo isso influencia. E quando eu falo em família, eu estou falando todos os tipos de família, não é aquela família tradicional que já não é mais tradicional, né? Não é aquela família homem, mulher e filhos. Eu estou falando família em todos os gêneros dela. Porque tudo isso influencia. Por quê? Porque dependendo da quantidade de filhos que você tem, dependendo da quantidade de fraldas que você tem que comprar por mês, o seu poder de compra, meu filho, vai para as cucuias. Eu tenho 2 filhos, eu sei muito bem o que é isso. Outra coisa que faz muita influência, o sexo, a segmentação por gênero, acaba possibilitando um melhor desenvolvimento de roupas, cosméticos, revistas. E até, por exemplo, a indústria de veículos está começando a anunciar para as mulheres, porque começam a perceber que as mulheres é quem tem que ser agradadas, sabe? A indústria automobilística está reconhecendo isso. Outra coisa que também faz muita diferença é o rendimento. Eu adoro esse meme. Esse meme, se vocês não viram esse filme, é um meme do Chicó, né? Que ele fala: eu tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E é mais ou menos como a gente se sente no início do mês, no final do mês. No início do mês, tô rico, no final do mês, tipo, agora tô pobre. Então, segmentar o público por renda, ou renda média familiar, é uma prática também muito utilizada pelas empresas. Porque aí você consegue criar produtos que estejam ao alcance em determinados clientes pela função do poder de compra da família e não simplesmente só da pessoa. Mas nem sempre a segmentação por renda define o que é melhor para o cliente. Por exemplo, quando as televisões em cores foram lançadas, os primeiros clientes a adquirirem foram os operários. Vocês sabiam dessa informação? Pois na época era mais barato comprá-lo do que frequentar cinema. Então, mesmo não sendo um artigo de luxo, era mais barato. Por que às vezes você fala bem assim, nossa, mas a minha colega ela tem menos dinheiro que eu, ela ganha menos que eu, a televisão na casa dela é a maior de todas. Porque é um valor do entretenimento diferente. Ela valoriza aquilo dali porque, se bobear, é o único entretenimento que ela tem, que é assistir televisão. Já você não, você tem várias outras coisas que você pode fazer. Você pode ver Netflix no seu computador, você tem um celular bom, então você consegue assistir no celular. E ali não, é a televisão da família, porque não pode ter um equipamento para cada um. Então eles dão um valor ao equipamento da família como um todo, como sendo um equipamento muito bom.
E entender tudo isso também é importante, tá, gente? Entender qual é o valor que a pessoa dá para aquilo. Outra coisa é a religião. A religião é muito importante e deve ser levada em consideração na configuração, principalmente nos hábitos de consumo. No mundo do marketing, cristãos e judeus já são objeto de estudo há muito tempo. O islamismo também já está sendo começado a ser identificado justamente pelo hábito de consumo completamente diferente. E outras coisas também que a gente poderia dizer aqui, tá? Em tudo, sabe? Entender as religiões das pessoas, entender se aquilo influencia no hábito delas também é muito importante. Outra coisa é a raça, tá? Uma das marcas centrais da identidade brasileira é a mistura de inúmeras raças. Nós somos um país que foi criado na base da mistura de índios com europeus e com negros. E essa mistura de raças é que fez o Brasil. Então, o país existe nessa imensidão de oportunidades, que ainda às vezes não foram exploradas para cada uma das raças. Levando em consideração isso, a gente pode considerar, por exemplo, o consumo de beleza para a raça negra. Poucas marcas ainda se dedicam, mesmo a gente vendo marcas chegando aí, fazendo, por exemplo, a gente está falando de cabelo. Cabelo, hoje em dia, até tem uma gama de produtos. Há uns anos atrás não tinha. Mas, por exemplo, maquiagem. Maquiagem para pele negra é uma coisa que ainda falta muito atender a esse mercado. Então, ou seja, é uma oportunidade de mercado também. A outra coisa é a região, gente. A segmentação por localização permite, claro, você entender locais e interesses específicos. Esses locais a gente pode falar em país, região, bairro, e aí analisar cada um desses mercados potenciais vai fazer a gente poder criar ofertas de produtos ou serviços específicas para ele. Uma citação de Kotler e Shapiro fala o seguinte, né? O mercado potencial é o conjunto de consumidores que demonstram um nível de interesse suficiente para uma oferta ao mercado. E aí, consumidores potenciais devem possuir renda suficiente e devem ter acesso à oferta. É claro, a gente sempre também tem que levar em consideração que essa pessoa tem que ter renda suficiente para comprar aquilo. Porque eu sonho em ter várias coisas, mas eu não tenho renda para ter essas várias coisas. Então, essa pessoa ela não é meu consumidor, porque ela quer ter aquilo, ela dá valor para aquilo, mas ela não tem poder aquisitivo para comprar aquilo. Outra coisa em relação à região, ainda é importante ainda conhecer e dividir os possíveis clientes, dividindo em 3 coisas. População que trabalha no local. Então, por exemplo, às vezes, tem as pessoas que trabalham na área, tá? Então, elas estão fazendo parte da minha região, principalmente serviço. População inativa, que são as donas de casa, e a população diurna e noturna. Por quê? Porque às vezes tem gente que circula mais pela região à noite, outra galera mais durante o dia. E esse é um dado muito importante para o desenvolvimento de produtos e serviços específicos. Então, às vezes você fala bem assim, aquele bairro é um bairro de pessoas humildes. Sim, mas pessoas que vão para o trabalho usam transporte público todo dia e vão para o trabalho naquela região, elas consomem. Então, eu estou preocupada com aquelas pessoas que estão passando por ali durante o dia e que estão indo para o trabalho. Outra coisa é a classe social, gente. Né? A classe social ela tem uma forte influência nas preferências relacionadas a carro, roupa, mobília, atividade de lazer, por exemplo, hábitos de leitura e compras no varejo. Então, as empresas, elas desenvolvem e oferecem produtos e serviços direcionados para cada classe social. Mas, é claro, não quer dizer que uma pessoa não pode querer ter um hábito de consumo de pessoas ricas. Ela tem todo o direito disso. Mas a empresa não está focando naquela pessoa quando ela vai fazer a comunicação dela, quando ela vai fazer o produto dela. Então, ainda continuando com citações de Kotler e Shapiro, as classes sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras na sociedade. Elas são como hierarquias, que os seus integrantes eles possuem valores, interesses e comportamentos similares. Mas, como eu disse, não quer dizer que você não pode querer comprar aquilo e dividir em 20 vezes. Todo mundo pode querer comprar o que quiser,
Só que tem pessoas que têm mais poder aquisitivo para comprar aquilo e pessoas que vão fazer um grande sacrifício para comprar aquilo. Então, se você analisar as preferências referente a automóveis, né, tendo em mente a classe social que os consumidores pertencem, você vai descobrir que na década de 80, por exemplo, ficou caracterizado como uma época da ganância, da ostentação das classes altas. Já a década de 90, os consumidores ficaram marcados pelos valores e pela autorrealização. Por que, gente? Porque o nosso mercado, nós vivíamos um período de alta inflação. Então, quando as pessoas começaram a poder comprar, e na década de 80 foi a época que o Brasil abriu para a tecnologia. Então, você encontrava tecnologia. Então, as pessoas queriam consumir tecnologia, porque eles viam coisas nos filmes que não podiam consumir aqui. Então, nesse mundo contemporâneo, a gente observa que há uma preferência mais acentuada, por exemplo, por veículos utilitários. Eu, por exemplo, tenho um veículo utilitário. Que não são aqueles aspectos de veículo, tipo... Você já não tem mais aquela coisa de carro de madame, carro de não sei o quê. Não, as pessoas estão procurando veículos que atendam hoje às expectativas dele. Além dos aspectos que você acabou de ver, outros fatores demográficos são muito importantes. Outra coisa que a gente tem que considerar é a ocupação e o nível de instrução, porque isso muda completamente. Então, compreender essas semelhanças e as diferenças de consumo entre as classes sociais é muito importante para esse profissional de marketing. Para a gente, assim, nós poderemos aproveitar todas as oportunidades que essas divisões sociais vão proporcionar no mercado. E aí, entendendo um pouco dessas divisões sociais, Dias, né, dentro de um contexto, fala o seguinte: o comportamento humano é moldado desde a infância e, em grande parte, por meio do convívio dos grupos sociais. Nós falamos um pouco sobre isso no encontro passado. Compartilhando as mesmas crenças, os desejos, os valores. Esses grupos são formados por pessoas que exercem influência direta no que se refere ao comportamento de compra. Então, esses grupos de referências, eles acabam agindo como ponto de comparação. A gente começa a comparar o nosso comportamento com o comportamento das nossas pessoas, que são nossos grupos de referência, que foi o que a gente viu no encontro passado. E aí, aqui, eu classifico cada uma dessas classes que a gente está falando. Então, eu tenho a classe A1, que é a elite. São os herdeiros, são pessoas que fazem... que têm dinheiro, realmente têm dinheiro. São pessoas mais tradicionalistas, são mais discretas. E é um grupo de referência para a classe A2 e B2. Ou seja, são pessoas que já nasceram ricas. A classe A2, muitas vezes, tem até renda superior a essa classe A1. São altos executivos, empresários, pessoas da área de tecnologia. Geralmente, elas estão em ascensão. E com raízes, muitas vezes, nas classes B e C. E eles são fortemente sensíveis ao consumo. Então, eles querem peças exclusivas, eles querem coisas que, às vezes, a galera da classe A1 já não tem mais isso, porque eles já consomem e já vivem com esse consumismo desde criança. Então, a pessoa da classe A2 é o que a gente chama de emergente, mas não emergente no sentido pejorativo da palavra, emergente no sentido que eram pessoas que estão na classe A hoje pelo trabalho. Elas emergiram. E aí eu tenho a classe B2 e B1, que são profissionais diferenciados, com alto nível acadêmico, tem nível acadêmico superior, e valorizam essa formação cultural e profissional. E eles têm uma grande manutenção dessa ascensão de status. São sensíveis aos apelos de conforto e bom gosto, ou seja, eles fazem dívida para ter conforto e bom gosto. Não quer dizer que eles não tenham dinheiro, mas eles não têm o dinheiro da galera da classe A, ok? Aí eu venho na classe C, que é uma família típica, trabalhadora, com tendências conservadoras, valorizam as qualidades dos bens duráveis, estão muito preocupados se aquilo vai durar muito tempo, porque tem pouco dinheiro. Geralmente não confiam no próprio gosto, então vão muito de influência e que buscam muitas vezes a orientação dessa classe B1, que são trabalhados como grupo de referências ou em publicações especializadas e são altamente sensíveis a preço. E aí, por último, eu tenho a classe D e E,
A classe D são pessoas que têm ocupações profissionais não diferenciáveis, são sensíveis, sobretudo, aos bens duráveis e costumam ter muita lealdade à marca, para minimizar um pouco da insegurança, porque tem muito pouco dinheiro, então ela não quer uma compra insegura. E aí a classe E, que é uma classe de muito baixo nível de instrução, acaba que não tem uma... e acaba revelando uma tendência de compra meio impulsiva às vezes, né? E aceita preços superiores ao valor real porque não possui um sistema de crédito. Então, se aquilo custa R$100, se eu tenho R$100 na mão, eu não consigo pensar lá na frente. E a gente termina aqui o nosso conteúdo de hoje. Jaqueline, que está aqui ao vivo comigo, eu vou finalizar a gravação para você que está aí no virtual. Um abraço, que eu vou ficar só eu e Jaqueline aqui agora.